final dos trabalhos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, você tem a palavra, se precisar, só solicitar aqui o tempo, a mesa considerar você. Olá, boa noite. Queria agradecer a presença dos vereadores aqui presentes, a população, todos que estão aqui, os representantes de associações, tudo. E em 2013, a nossa empresa teve no município fazendo um levantamento de como era a gestão dos resíduos sólidos no município para poder elaborar esse plano com projeções para o futuro. Então, a associação, como o Maurício falou, é quem foi a idealizadora do plano, né, que disponibilizou essa verba, e nós viemos aqui para fazer a pesquisa. A gente fala da Lei de Política de Saneamento Básico, que é a 11445. Ela veio para regulamentar a política de saneamento, o saneamento básico no Brasil. Ela veio e trata de instalações de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, saneamento básico em si, drenagem urbana, fluvial, e fala um pouco da limpeza dos resíduos sólidos do país. Porém, ela não trata especificamente deles. Então, a partir daí, foi elaborada a Lei 12.305, que fala especificamente, classifica todos os tipos de resíduos existentes. Então, cada um tem um tipo de destinação final adequada, tem um tipo de tratamento para ele. E ela também estipula a obrigatoriedade desse plano municipal de gestão de resíduos. Em 2013, quando nós estivemos aqui, nós recolhemos informações aqui no município e também de sites oficiais, IBGE, e FEAM e outros sites. Então, nós começamos pela caracterização do município, que tem uma área territorial de 157,107 km². Tem uma população total, em 2013, ela era de 13.435 habitantes. Desses, 12.944 estavam na zona urbana e a quantidade de toneladas de resíduos era de 240 por mês. A quantidade de resíduos gerados por habitante era de 17,87 quilos por mês. Em 2013, nós pudemos constatar que a coleta dos resíduos era feita pela prefeitura, e a destinação desses resíduos era para o aterro sanitário da Vital Engenharia, que fica em Juiz de Fora. O aterro lá é particular, que é da empresa Vital Engenharia. Ele recebe ainda resíduos de Barbacena, do Rio Novo, Santos Dumont, Belmiro Braga, Piau. Então, ele já recebe de alguns municípios, ele tem toda uma estrutura adequada, tem escritório, balança, tem toda a área de recebimento de resíduos está dentro da lei, conforme a lei pede, com toda a drenagem adequada de água, a drenagem de gás, toda a manta, né, para não contaminar o solo. Aqui tem algumas fotos do aterro. Ali em cima é a balança, por onde os caminhões passam para ser pesados. Aqui embaixo são as áreas de aterro do lixo, né? Aqui também é onde são depositados os resíduos. Aqui é a estação de tratamento do chorume, né? Do líquido que sai dos resíduos. Ele é drenado e passa por um tratamento. E aqui é a piscina de decantação. Aqui o tratamento a drenagem de água superficial. Ali em cima também são as células do aterro. Aqui eles têm um projeto de educação ambiental, que escolas podem visitar o aterro e conhecer, e recebem algumas informações sobre os resíduos, sobre como é destinado cada tipo de resíduo. Aqui é a portaria
e a estrutura de escritório, de banheiros, cozinha. O diagnóstico dos resíduos que nós fizemos aqui, nós fizemos com base na Lei 12.305, que classifica cada tipo de resíduo. Então, os resíduos sólidos domiciliares, eles são divididos em secos e úmidos. Os resíduos aqui no município eram coletados pela prefeitura, transportados até o aterro sanitário, e os resíduos recicláveis, boa parte deles também era destinado à associação que tem no município, a Ascamb. Então, os resíduos que não iam para o aterro, muitos eram recolhidos pela Ascamb, faz essa triagem para venda. Os resíduos sólidos comerciais e prestadores de serviço, que eles têm características de domiciliares, eles também eram recolhidos pela prefeitura e também o destino dele é o aterro sanitário. Os resíduos sólidos de limpeza urbana, eles são também subdivididos em resíduos de verde poda, varrição, cemiteriais, feiras livres. Então, os de verde poda, quando nós tivemos aqui em 2013, a informação que nós obtivemos foi de que a prefeitura recolhe esse resíduo, porém ele é destinado ao aterro antigo aqui do município. Então, ele fica lá numa área, dentro do antigo aterro. O resíduo de varrição, ele é também coletado pela prefeitura e vai juntamente com os resíduos da coleta domiciliar para o aterro. Os resíduos cemiteriais e de feiras livres, eles também eram recolhidos pela prefeitura e também transportados e destinados ao aterro sanitário juntamente com a coleta domiciliar. No município não há feiras livres, foi a informação que nós tivemos no município na época. E os resíduos cemiteriais são resíduos de varrição do cemitério, limpeza, não são restos mortais do cemitério. Os resíduos de saneamento básico, os gerados, aqueles que são da drenagem urbana, eles são coletados pela prefeitura e destinados também ao aterro. Já quanto à ETA, a gente não obtivemos nenhuma informação quanto a esse destino do lodo do tratamento. Os resíduos sólidos industriais, os resíduos que têm característica domiciliar do distrito industrial, né, que o município tem, do Parque Sul, eles são recolhidos pela prefeitura, porém os resíduos que são de responsabilidade das indústrias, elas têm que dar o destino correto a eles. Então, muitas delas já fazem essa destinação. Os resíduos sujeitos à logística reversa, que são alguns resíduos que os fabricantes têm essa responsabilidade de fazer a coleta dele e dar a destinação correta, ou seja, você utiliza, a empresa recolhe e dá o destino correto. Então, alguns desses resíduos, que são resíduos eletroeletrônicos, ele não tem nenhuma coleta específica no município e a prefeitura faz essa coleta juntamente com o resíduo normal e vai para o aterro também. Os resíduos de lâmpada, pilha, bateria, ele também não tinha nenhuma coleta específica, também eram recolhidos juntamente com a coleta domiciliar e vai até para o aterro. A prefeitura também, ela começou com disponibilizando algumas caixas, alguns locais para disponibilizar, para a população poder descartar esse resíduo. Então, pilhas, baterias, tinha alguns locais que foram visualizados nessa época. Os resíduos de agrotóxicos e embalagens, eles não têm uma coleta específica, porém, alguns comerciantes fazem essa coleta. Então, quem compra esse material, as embalagens, né, ou utiliza essas embalagens, pode, na hora da próxima compra, devolver isso no local de compra, que o comerciante faz a devolução desse resíduo. Os resíduos de óleo lubrificante, a empresa Proambiental, nós tivemos a informação que a empresa Proambiental faz essa coleta, transporta até a empresa, os resíduos que podem ser reaproveitados passam por um re-refino e os
resíduos que não têm mais utilidade, que tem alguma contaminação, eles são incinerados. Os resíduos pneumáticos, na época que em 2013, quando nós estivemos aqui, a informação é de que tinha um ponto de entrega voluntária no parque de exposição ou em borracharia local, algumas recolhiam, e a coleta desse resíduo era feita pela Reciclanip, que leva e faz o asfalto ecológico, ele é reutilizado para fazer asfalto. O resíduo de construção civil, ele na época que nós tivemos aqui, ele era feito por uma empresa terceirizada, que a pessoa solicitava a prefeitura, eles iam lá, recolhiam e davam o destino. O destino é o antigo aterro também, ou melhoria de estradas. E na maioria das vezes ele é utilizado na melhoria das estradas. O resíduo de serviços de saúde, o município tem um consórcio com a CISPES, que faz essa coleta e destina para a empresa Serquip, por onde o resíduo passa por um processo de incineração e é descartado. O resíduo sólido perigoso, aqui nós não tivemos nenhuma informação de nenhum resíduo mais perigoso, a não ser de pilha, lâmpada e bateria, que é um resíduo perigoso, mas que é também recolhido juntamente com a coleta domiciliar. E os industriais são de responsabilidade das indústrias que dão a destinação para eles. Os resíduos sólidos agro-silvopastoris não tem nenhuma coleta específica no município e o que é descartado geralmente é incorporado à lavoura, não tem um descarte desse resíduo. Os resíduos sólidos de transporte não tem também uma coleta específica e é muito pouco a geração desse resíduo, então eles vai junto com a coleta domiciliar para o aterro. Os resíduos sólidos de mineração, nós não tivemos nenhuma informação sobre esse tipo de resíduo e não há também uma coleta específica. E mesma coisa, os industriais são de responsabilidade deles mesmos, dos geradores. A partir desse diagnóstico feito, nós fizemos proposições para o município, o que daqui para frente pode ser feito em curto, médio e longo prazo. Então, uma das coisas que a lei pede é que sejam feitas ações consorciadas. Então, soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 ou mais municípios terão acessos mais fáceis a recursos da União. Então, o artigo 11 fala sobre isso, da Política Nacional, da 12305, e o artigo 18, parágrafo 1º, diz que serão priorizados os acessos a recursos da União os municípios que optarem por soluções intermunicipais. E o artigo 45, os consórcios públicos que envolverem resíduos sólidos terão prioridade também na obtenção de resíduos de incentivos instituídos pelo governo federal. Então, o município que se juntar com outro município, ele tem uma maior facilidade para obter esses incentivos. E no município, nós constatamos que o município já tem algumas ações consorciadas, já faz parte da AMPAR, da CIS, do CISDEST, tem o aterro sanitário, que também é uma forma de ação consorciada, porque já que outros municípios também destinam até o aterro. E o arranjo territorial ótimo, que é uma sugestão do governo do estado, que estão municípios com mesmas características. Então o município já faz parte do ato de Juiz de Fora. Então ele tem algumas opções, não é uma regra, não é uma obrigação, mas são municípios que têm a mesma quantidade de habitantes, mesma área territorial, então as mesmas características próximas. E eles podem se unir para fazer um consórcio. Algumas proposições que nós fizemos com relação a cada tipo de resíduo foram, quanto ao resíduo sólido domiciliar, essa destinação já é correta, então o que a gente sugere é que seja feita uma fiscalização desse serviço e uma manutenção desse contrato, para que se mantenha essa destinação correta. Os resíduos de feira livre, quando houver uma
coleta diferenciada para que esse resíduo vá para a compostagem, seja destinado adequadamente. Os resíduos de verde poda, também a mesma coisa, uma coleta diferenciada que pode ser utilizada na compostagem. As partes maiores de troncos, alguma coisa pode ser destinada à olaria, pizzaria. Os resíduos de varrição, ele não tem muita coisa a se fazer, simplesmente, né, ele é recolhido e destinado ao aterro, mas uma educação ambiental para que não se jogue tanto lixo no chão e, né, tenha menos quantidade de lixo a ser varrido. Os resíduos recicláveis, o estudo para a implantação de uma coleta seletiva, a implantação de um PEV, para organizar que já é recolhido no município separado, para que tenha uma estrutura mais adequada. Os resíduos da construção civil é uma adequação da área, da destinação dele, do local, organizadinho, é uma instalação de uma balança para controle desses resíduos. Os resíduos de serviço de saúde também já são destinados adequadamente, então é fiscalizada, contratada e continuar mantendo o contrato. Os resíduos pneumáticos, uma coleta diferenciada, talvez para facilitar, né, uma divulgação do ponto de entrega, uma afirmação uma parceria formalizada com a empresa que recolhe esse planilha. Os resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, também uma coleta diferenciada, divulgação dessa coleta, uma criação de um ponto de entrega voluntária também para ser destinado a esse resíduo mais facilmente. E a usina de triagem de recicláveis é a implantação de uma usina que todos esses resíduos possam ser triados separadamente e de uma forma mais adequada. A partir desse plano já elaborado e a partir de agora, né, com a finalização dele e oficialização dele, entrega dele, o primeiro passo, que seria a exposição por 30 dias, a divulgação dele, a sugestão de alguma mudança, alguma coisa, até a audiência, que é o que a gente está fazendo hoje. Esse primeiro passo já foi feito. O segundo passo é a criação do comitê diretor e do grupo de sustentação, que são pessoas da prefeitura e pessoas da população, da comunidade, professores, diretores, envolvidos para poder se reunirem e fazerem proposições, projetos e darem início à implantação do plano. O terceiro passo é o cadastro de catadores, de pontos de destinação clandestina, criar um cadastro e um banco de dados do município de como esses resíduos estão hoje, o que tem de ponto ruim e de ponto bom, que a gente possa ter uma ideia da situação atual. A partir daí, a criação das agendas setoriais, que cada agenda vai tratar de um resíduo, vai ter proposições, planos, metas, prazos para serem cumpridos para cada resíduo. O que vai ser feito com o resíduo da construção civil? Como é que vai ser, para onde que ele vai ser destinado? Quanto é recolhido no município? Os resíduos de logística reversa. Temos empresas para fazer essa coleta? Como é que a gente pode fazer essa parceria? Catadores, um cadastro de catadores, a organização deles. Os resíduos úmidos, vamos mandar para compostagem, vamos recolher eles separado, para ter diferença e não contaminar o resíduo seco, ter como vender o resíduo seco, e o úmido vai direto para a compostagem. Então aqui algumas sugestões das agendas. E a partir dessas agendas criadas e os grupos, o comitê diretor e o grupo de sustentação, se reúnem para ver com a prefeitura prazos a serem, que podem ser colocados em prática, esses planos e projetos, e também dentro do orçamento, para poder fazer toda a previsão de, nós vamos fazer isso, daqui para frente, vamos organizar isso, organizar tal resíduo. Então, a partir daí, se começa a controlar cada tipo de resíduo, ver o que o município realmente precisa. Então, esse plano, ele não é um plano que vai ficar desse jeito para sempre, ele não é um plano engessado, ele tem
a cada 4 anos ele precisa ser revisado. Então, Para falar, o cidadão, sou o Wellington Jorge Azevedo. Exponho aí. Tempo 2 minutos, prorrogáveis com mais 2. Boa noite a todos, né? Estamos aqui mais uma vez, né? E esse plano, eu já li ele 2 vezes, ele é bem bacana, tá bem interessante. Só que uma coisa que eu sempre digo, o SUS no papel ele é uma maravilha, porém na prática a realidade é outra. Então que nesse plano não seja somente no papel, mas que ele venha para a prática para a população, porque os procedimentos são ótimos, as ideias são boas. O povo agradece e o meio ambiente mais ainda, quando o nosso lixo é descartado de uma forma correta. Eu tenho algumas considerações para fazer sobre o plano, eu tive que anotar porque senão a gente esquece. O primeiro é até questão financeira para o município. Nós estamos vivendo um tempo de gasto, de cortar gastos, um tempo de receitas caindo. E se eu não me engano, no plano diz que a prefeitura gasta R$15 mil por mês apenas enterrando lixo. Sendo que uma boa parte desse lixo, ele não é lixo, ele é um material que pode ser reaproveitado. Então, no próprio programa diz sobre a coleta seletiva, sobre a reciclagem. Isso aí, reciclando apenas 50% do potencial de lixo que a cidade queria, já geraria uma economia de cerca de 1.600, 1.700 mensais. Fora que geraria renda e emprego para outras pessoas. Isso criaria um ciclo. Então, acho que isso deveria ser muito bem pensado. E na relação do lixo orgânico, que é maior ainda pelo que eu pude ver, se a gente não conseguisse compostar apenas 30% desse lixo, já seria a mesma quantidade de economia e também geraria renda. Principalmente ajudaria os nossos agricultores familiares com o adubo que seria criado. Então é até uma questão a ser pensada, que uma coisa que no papel é bonito, se for para a prática vai ser melhor ainda. Então acho que devemos realmente pensar nessa questão. E o que eu observei no plano, ele não fala de uma usina de compostagem. Ele fala só de uma usina de triagem e de reciclagem. Eu conheci uma usina de triagem e compostagem, eu achei muito bacana, eu apaixonei por ela há muito tempo atrás. Eu nem sei se ela existe ainda, que é a de Goianá. Existe ainda? Não sei se existe, mais ou menos, né? Eu gostei muito, eu achei bacana. E no plano não fala sobre criar uma usina de compostagem, sendo que, se eu não me engano, 60% do lixo é um lixo orgânico, um lixo que poderia de repente ser compostado e gerar até renda, e gerar diminuição do valor gasto para o aterro. Então acho que seria interessante a gente até repensar isso, porque uma usina de triagem e reciclagem, não sei se enquadraria dentro da associação que tem. Seria dentro da associação ou seria uma coisa à parte da prefeitura? Não, olha só, você fez um monte de perguntas ao mesmo tempo. Não, mas essa questão a usina de triagem vai ser integrada com a associação? Ou na verdade é o seguinte, você conheceu uma usina, provavelmente você foi lá quando ela funcionava, a de Goianá, né? Eu naquela ocasião, eu até visitei também, e todo mundo ficou muito encantado, né? A primeira questão da usina, o primeiro passo é a questão da conscientização, né? Na época o prefeito de Goianá era ele até morreu, tinha um sobrenome diminutivo, eu não lembro, era um senhor. Quem começou com Goianá foi a primeira prefeito de Goianá foi uma mulher. Maria Helena, né? Prefeita hoje. É a prefeita de hoje. E toda vez que eu encontro ela em algum evento, eu falo sobre isso. Que Goianá era um exemplo regional, não só da questão da reciclagem. Tinha um controle de população canina muito bem feito, tinha a questão da coleta seletiva com usina de compostagem e reciclagem.
É um trabalho muito legal. Só que, na época, quando eu fui, já não era mais a Maria Helena, era esqueci o nome dele, ele até faleceu. Ele dizia que a questão da reciclagem tem que ser um trabalho contínuo, muito sério, porque as pessoas, se você ficar uma semana sem falar, todo mundo deixa de separar, entendeu? Então, eu acho que é válido, a gente, é ruim eu falar, porque eu não estou falando por mim, a gente, pelo departamento, mas só que depende do executivo, a gente tem um estudo, a possibilidade, eu estou dizendo que é a possibilidade, porque não depende de mim, de nós construirmos efetivamente uma usina de reciclagem e compostagem. Só que muito melhor do que aquela, porque a compostagem, para quem nunca viu um pátio de compostagem, ele demora de 90 a 120 dias, dependendo da temperatura, umidade e tudo mais, para o material virar um composto e ser aproveitado. A gente está conversando com uma empresa que faz isso em 7 dias. Para você ter ideia, essa empresa foi uma que apareceu no Fantástico, que tinha um shopping em São Paulo que tem um teto verde, onde eles aproveitam todo o material gerado na praça de alimentação e eles viram um composto e é colocado um acelerador de processo, e o composto dura apenas 7 dias. Nós já visitamos uma usina dessa em Mariana, que é muito legal, aí você ia babado, você viu a de Goiânia, de lá você ia babado, porque é tudo com esteira rolante, e ela é no alto e tem uns bags embaixo, cada um de um lado joga num buraco que está do lado dele e cai dentro de um bag específico para PET transparente, PET colorido. Então a ideia é essa, com o aproveitamento de todos o pessoal das câmeras que já existe hoje. Eu estou falando que é um projeto que foi visto, que já foi conversado várias vezes, mas que depende de um monte de coisa, somente de grana. Se isso sair, inclusive com a possibilidade de receber material de outro, porque a usina para ser usada ela é muito grande, receber inclusive resíduos de outros municípios, gerando aí mais renda, inclusive. Tomara que isso aconteça. Esse é um projeto, está sendo conversado já há algum tempo com o pessoal, só que isso envolve a desapropriação da área, compra da área hoje existente do aterro. Enfim, a ideia é essa, tomara que aconteça. Vamos rezar para isso. E fiquei muito contente da sua primeira fala. Eu já li o plano 3 vezes, vocês prestaram atenção nisso também? Que legal que todo mundo tivesse feito isso. Então, você precisa cobrar. Eu acho que tem que ler e tem que cobrar. Não é cobrar perturbando, não, mas é falar. Entendeu? É o cara saber direito como você falou bonitinho que você tinha que falar aí agora. Porque é legal isso, né, galera? Mas é isso, você conhecer aquilo que você está falando, e falar, e ver, e para o povo somente na meio empurrado, cara. Então tem que encher o saco de vereador, né, cara? Encher o saco de prefeito, encher o saco da gente lá, mas tem que falar assim. Tem que cobrar, tem que falar, mas com propriedade. E é o que você acabou de falar, com propriedade. Então, parabéns para você agora. Obrigado. Realmente, essa questão da população é muito complicada, né? A população participar. Mas o que eu vi nesses últimos dias, eu vi que a população está empenhada, porque infelizmente a coleta seletiva aqui em Matias ainda está meio capengando. Mas se anda pela rua, você vê ali separado o papelão, a garrafa. Infelizmente, às vezes fica 2, 3 dias, porque a população às vezes não sabe o dia que vai passar, às vezes o dia que não passar, não passa. Então vai ficando ali, isso até desmotiva. Até no programa eu vi que são, acho que 2 vezes por semana que você passaram fazendo a coleta. Então, assim, realmente é interessante. E eu também li também sobre a questão do lixo, que é colocado no chão, nas sacolinhas, né? Aí já vem os outros males, o cachorro rasa, ele espalha, que a chuva leva. Aí tem várias questões, eu acho que a gente poderia, né, até aqui dentro da casa mesmo, sair um projeto aí que dá um incentivo à população a fazer aqueles cestos de lixo alto, pelo menos para pôr o lixo, né, o lixo orgânico, o lixo que o cachorro vai pegar. O reciclável você pode pôr no chão, mas pelo menos no alto. Porque ficaria interessante, ficaria bacana até para a cidade, né, ficar mais limpa, porque assim, infelizmente a gente tem esse problema de cachorro na rua, então eu acho que seria interessante a gente estar vendo isso futuramente. Também vi sobre a questão dos entulhos, né, que realmente é responsabilidade do morador da destinação dele, mas infelizmente foi até na fala do prefeito no dia da questão da enchente, às vezes o morador não sabe nem onde vai levar. E até um questionamento de uma pessoa, eu falo cidadão, que perguntou para ele, que foi
autorizado a levar, quando chegou lá, falou que não podia e teve que voltar depois. Então, acho que assim, a gente está criando os PEV, né? Seria formidável. E aí a gente poderia amenizar muitos problemas, muitas queixas sobre essa questão. Complementando a sua fala, o tal do PEV que está falando, chama ponto de entrega voluntária. Para o município isso é um achado. Porque hoje é o que você falou, todo mundo, porque eu sofro com isso. O cara bota um entulho na porta dele e liga me dando esporro porque não foi buscar ainda. Entendeu? É assim que funciona. Não é porque que não foi buscar, é obrigação dele. Agora, a prefeitura tem que arrumar um lugar sim. Então o tal do PEV é o ponto de entrega voluntária, que é o lugar, o cara que mora no Monte Alegre vai jogar de obra lá. Olha o quanto isso facilita para a prefeitura. Em vez de ficar catando na porta dos outros, vai buscar num lugar só e dar uma destinação adequada para isso. Mas até que a construção vira um monte de coisa. Né? Eu estou falando, não, existe um monte de coisa que se fala sobre isso. Porque até o cara regrou, o cara jogou um sofá dentro do corpo do Monte Alegre. É brincadeira. Né? O cara é maluco. Mas tem que ter um ponto de entrega voluntária. Eu vou fazer o quê com uma porcaria? Isso é obrigação do município. Olha isso. Permite só uma partezinha, só para somar. Itutinga, depois de São João del Rei, na saída da cidade, existe um clube chamado Yacht Club, no lugar assim da barragem. Na saída, 2 pontos. Existe uma gaiola imensa, de vergalhão, mas assim com uns 2 metros de altura, 2 metros e pouco, e existe uma caçamba do lado. Aquele lixo orgânico, a caçamba. Os reciclados, a pessoa joga por cima da gaiola. E a prefeitura vai lá, depois a cooperativa vai lá e separa. Uma coisa toda de se fazer. Verdade, vai não. E nós vamos falar de Ponto de entrega voluntária é mais do que isso até, né? É tudo. Né? É o cara que tem um fogão que não serve mais, que tem um sofá que não serve mais, que tem um material de obra, de construção que deixa na porta dele que tudo tem que recolher. É um material de podre. Eu mesmo tenho um problema. Não pode mais recolher podre. Na casa tem um jardinzinho que corta a grama, coisa e tal. Não vai recolher mais. Mas aonde que eu vou jogar? Então é o seguinte. Você não recolhe mais, tudo bem, mas tu tem que dar um lugar para eu estou falando contra mim mesmo, mas a ideia é essa. Então o PEV é isso. Eu podei a grama da minha casa, opa, eu não vou deixar ninguém vai recolher na minha porta, eu não tenho que fazer isso. Mas eu tenho que ter um lugar para jogar. Então, ponto de entrega voluntária é cobrar do povo para poder falar. Principalmente os bairros em construção, né? A gente vê que tem muito disso, então às vezes fica lá, a chuva leva e traz lá para baixo, não tem nada a ver com o morador, e o outro vai ficar na porta da casa dele. Então, toca o bueiro, aí ajuda na enchente. Mais um detalhe, tocar fogo em mato é crime ambiental, viu? Aí o cara pega, junta o matinho dele, joga lá o plástico, o papelão e toca fogo. Hein? Lembrando disso, só chamar a polícia. Olha assim. Até na figura, acho que 65 fala sobre isso, sobre um projeto lá, um cronograma, que vai explicando direitinho como funciona. E lá tem assim, a questão, né, da gratuidade, tem a questão de um que vai ser a taxa, que é maior. Realmente, né, interessante essa questão da taxa. Mas eu acho que, inicialmente, para a população, assim, que aqui a gente está numa cidade, infelizmente, que construir está caro. Você comprar um lote, você vai ficar endividado a vida inteira para pagar aí. Então, qualquer taxa a mais já seria até uma coisa complicada. Acho que para uma construção de pequeno porte, acho que poderia ter isenção. É lógico, as construções maiores, aí sim, o cara está investindo, vai ter um retorno bom, principalmente com os valores atuais aqui do município. Então poderia haver essa questão. Só essa questão a gente poderia observar aí da questão da taxa. E também tinha em relação às multas, né, que foi até abordado na reunião, na audiência sobre a enchente. Até o prefeito falou que pretende fazer isso. Realmente, tem que haver uma multa, assim, para quem, depois que você colocar lá um PEV para ele jogar, ele não levou, jogou na porta da cadeira, aí sim, aí realmente tem que responsabilizar também o morador, porque está dando condição para ele descartar, mas está continuando jogando ali de qualquer jeito. E não só também para lixo, porque infelizmente a gente vê muito material de construção jogado no passeio,
Mas não é aquele material que vai ser colhido daqui a uma semana, não. É material que está ali 2, 3 anos. Já virou lixo, porque já tem mato, já tem tanta coisa ali. Então, até pensar em... isso aí já é outra questão, mas até pensar nisso de incluir isso também. Sobre os resíduos de saúde, né? Eu acho que a gente tinha que pensar uma forma de trazer até uma diminuição desses resíduos. Eu trabalho no posto de saúde e a gente vê que às vezes muito lixo gerado ali poderia ser evitado. Isso é claro, além de trazer economia para o município na questão de não gastar mais com material, ainda vai economizar na questão de pagar para dar fim daquele material. Então acho que a gente poderia desenvolver isso, como está no programa lá nas escolas, sobre essa questão, mas também poderíamos desenvolver com os setores da prefeitura, saúde, educação e tudo, para a gente poder estar diminuindo até a produção de lixo da cidade, e tem que partir o exemplo da administração, da gestão, da prefeitura. Se a prefeitura dá o exemplo no lixo dela, que é reciclado e diminui, então a população vai ver uma inspiração e vai estar ali junto ali. E sobre os PEVs para recolher pilha, né, eletroeletrônicos, essas coisas, eu acho que a gente precisa disso. Porque quando vocês fizeram, até tinha nas caixas em alguns lugares, no posto lá tinha. Só que eu não sei mais onde está aquela caixa. E sim, as pessoas levavam várias pilhas, várias baterias para a destinação, mas aí, não sei se as pessoas esqueceram, infelizmente, como o Maurício falou, às vezes tem que ficar no tranco ali, que senão vai parando e para. Então foi isso que aconteceu, a gente está ali, mas criar um ciclo de vistoria, de fiscalização, de avaliação, para poder não acabar as coisas boas e manter ali, para a gente poder estar trazendo esse benefício aí. E até ali também, na época que vocês fizeram, a gente tinha até uma questão do recolhimento do óleo, né? Do óleo de cozinha. E, infelizmente não tem mais. É lamentável, né? Quer dizer, era um avanço que acabou indo embora e às vezes a população nem percebeu. Aí já envolve outras questões e tal, mas a gente poderia pensar nisso aí, novamente dentro desse plano, para a gente poder estar dando um fim. Porque, infelizmente, isso vai para o ralo e aí vai trazer todo aquele transtorno para o meio ambiente. Tá? Do mais é só isso mesmo e gostei muito do plano, espero que ele realmente vá ser instalado, né? E que possamos aí estar junto aí para ver o que a gente pode fazer. Muito obrigado. A gente é que agradece a sua participação. Como o Maurício falou, quem dera, né, Maurício? Se a maioria da população se conscientizasse, lesse o plano e viesse debater aqui com a gente na audiência pública e oportunamente quando for colocado em apreciação o projeto para virar lei. Agora, eu concedo a palavra aos vereadores, se quiserem fazer uso. Alguém? Senhor presidente, gostaria só de fazer algumas pontuações. Ana Lúcia, né? Ela fez aí uma demonstração da situação encontrada, da situação proposta. E, evidentemente, a gente sabe que nós estamos saindo de uma situação, estava saindo de uma situação, se propondo com uma situação que a gente vai caminhar aqui um ponto. No futuro, com certeza, a gente vai chegar lá. Eu entendi, achei até muito pertinente e oportuna a intervenção do Wellington, quando ele fez algumas colocações, que até algumas coisas que eu ia até comentar, ele já fez alguns comentários. Quando ele falou dessa usina das Goianá, a gente até esteve lá sim. Me parece que o prefeito lá em Wellington, lá a compostagem, a usina de compostagem, ela por si só se pagava. Por si só ela pagava as pessoas que trabalhavam. E, inclusive na época também nós vimos lá o negócio do canil, tratamento, castração, enfim. Era um projeto realmente piloto de exemplo aqui da região. Eu só gostaria, não sei se você, Ana Flávia, Ana Lúcia, Flávio e Maurício, a usina compostagem, o adubo, ele pode ser aplicado para hortifruti? Ele pode ser, porque isso era uma dúvida que quando o Wellington falou da compostagem, isso pode ser usado ou ele é só usado para capineiras, é só usado para fazer ração animal, ou se pode também, porque a gente tem aqui, a gente sabe que nós temos um número muito grande
de economia familiar, pessoas que ofertam inclusive seus produtos para o município. Essa usina compostagem, o produto dela, o adubo, eles podem ser usados para hortifruti, para... E o proprietário estava lá, o filho e ele estava nos explicando. Na verdade, o crematório hoje, ambientalmente falando, é o melhor sistema que existe, porque o corpo gera muito chorume, uma série de gases, enfim, um corpo em decomposição. Então, ambientalmente falando, cremar o corpo, porque ele estava me explicando, inclusive, como é que é feito o processo. Né? Você chega lá, o corpo é queimado dentro do caixão, a gente acha que é só o corpo, mas é o caixão. Toda a parte de metal do caixão é retirada, pregos, aquele lugar para segurar, e é cremado o caixão junto com o corpo. Toda a carne, todo o material, ele é perdido. O pozinho que está lá é de osso, do cálcio, que é o que retira. Agora, eu vou basear na fala dela. Ele tem deve ter, isso a legislação é que fala, e a cobrança tem que ser nesse sentido, tem que ter, assim como uma indústria que gera gases poluentes, uma sequência de filtros para poder lavar, inclusive os gases são lavados, né? Segundo ele, eu acredito que nós não temos uma CETESB, a gente estava conversando ontem sobre o órgão fiscalizador de São Paulo, que é a CETESB, que pega muito pesado. A gente tem um órgão fiscalizador ambiental estadual que tem que estar, isso necessita licença ambiental. E ele é fiscalizado por esse órgão ambiental para que tenha licença ambiental. Então, a legislação que eu não conheço, segundo ele, existe uma sequência de filtros que ele filtra todos os gases poluentes gerados no processo da queima dos corpos. Então, na verdade, é isso. O que tem que se observar é a licença ambiental para tal. Se ele tem, é porque ele, no mínimo, diz que está atendendo a legislação. Entendeu? Segundo eu fui informado, que tem que haver audiência pública. E não houve informação da Câmara, que eu sou vereador agora nesse mandato, na legislação anterior, não houve essa audiência pública. Entendeu? Então eu acho que é uma forma de esclarecimento, não é? Porque as pessoas têm que ter opinião formada para poder difundir o que está acontecendo. Então, me informaram que teria que ter uma audiência pública, que é obrigatória. E essa audiência pública, segundo vocês, que foram vereador no outro mandato, não aconteceu. Não é? Então eu estou achando que nós vamos precisar pegar um pouquinho pesado nisso aí, a título de esclarecimento. Alô, presidente, obrigado. O nobre vereador Carlos Lopes, realmente teve início, se eu não me engano, 2011, 2012. O senhor João procurou Benedito, Gilson Dorico, também era da legislatura anterior. Foi por volta de 2012, né? 2011, 2012, que teve início, né? Que ele veio aqui, que o Luiz Carlos chegou até a mandar para cá o ex-prefeito, uma legislação sobre cemitérios, não só sobre uma legislação mais voltada para essa questão de cemitérios. Mas, desde então, não, a audiência pública para tratar do tema crematório não teve. Mas, claro, que a gente acata a sugestão de Vossa Excelência, a gente pode fazer a comunicação com o senhor João Batista, procurar também alguém que entenda, vamos colocar assim, um especialista da área, e fazer o convite, se ele quiser vir aqui também, para tratar do tema e debater junto com a comunidade. E principalmente na comunidade de Cedo Feito, né, que vai ser onde está sendo construído lá esse crematório. Mas desde já fica atendido, né, o pedido. Vamos passar para a secretaria para que possa fazer o contato o mais breve possível com o senhor João Batista e que a gente possa, primeiro, chamá-lo aqui, né, o filho dele, eu esqueci o nome dele agora, que fica, como o Maurício falou, fica geralmente ele que coordena toda essa parte, gerencia toda essa parte. A gente pode fazer o convite aqui para os dois, para começar a dar andamento aos esclarecimentos, e se for necessário essa audiência pública, com certeza a gente pode realizá-la. Antes de passar a palavra para mais algum vereador quer falar?
Então, o Oswaldo, mais conhecido como Pimpim, que é membro lá da SCAMB, Associação de Catadores e de Matias, ele levantou, você quer falar alguma coisa, ô Pimpim? Aqui, pode utilizar aqui o microfone, por favor. Eu queria perguntar qual a posição da SCAMB. Eu queria perguntar a posição da SCAMB hoje. Está falando está falando das empresas, mas ela foi a mesma. Você que tem a ver com isso? Não entendi, ela vai falar o que ela colocou das coisas. O que nós tivemos de informação no município, na vez que nós tivemos aqui em 2013, foi que a SCAMB tem um apoio da prefeitura para fazer esse recolhimento dos resíduos e tem a área lá onde é criado, né, todo o material e faz parte da coleta. Esses resíduos chegam até a SCAMB, que faz essa coleta, essa triagem para venda. É isso. Não, mas é que também o pessoal fica falando que ela vai acabar ou vai continuar o projeto. Então, aí fica a cargo da prefeitura estudar com vocês a situação. A gente tem essa informação que a SCAMB existe, que ela faz essa coleta, mas aí para o futuro, a proposição nossa aqui foi de uma... Ela vai se entrosar no meio desse grupo da empresa. Isso pode ser conversado, isso é uma coisa que tem que ser conversada entre vocês e o município e a prefeitura. Até agora o prefeito não se reuniu, não falou nada, mas por enquanto não posso falar nada porque ele não manifestou nada a posição do projeto, junto com nós. Não sei se o Maurício tem alguma coisa para falar sobre isso. Bem, é importante falar o seguinte, a SCAMB é a Associação de Catadores de Matias de Barbosa, não é Prefeitura de Matias de Barbosa. Então, a associação é a associação. Então, infelizmente, esse entendimento equivocado da SCAMB em relação à questão de prefeitura é que traz todo esse tipo de questionamento equivocado, na verdade, entendeu? Então, hoje a SCAMB, ela funciona, e você sabe disso, pelo apoio, pode ser hora melhor, hora pior, mas que a prefeitura dá à associação, né? Só te falar uma coisa, o município tem que ter associação. A associação hoje é um ente quase que faz parte da prefeitura, então você pode ficar tranquilo, porque o que a gente recebe de coisa do Ministério das Cidades e tudo mais, para manutenção, eu estou até com um documento lá novo sobre a SCAMB. Então, a Associação de Catadores, hoje o município quase que ele tem por obrigação legal quase que dar apoio à associação. Então, a gente tem algumas dificuldades que encontram, mas em momento algum se fala em deixar de... Então vamos só colocar a coisa de uma forma melhor. Em momento algum se fala em deixar de dar apoio à associação. A associação ela faz parte do interesse da prefeitura, até porque é importante para o município, para que tenha uma associação, porque essa questão de reciclagem ela não pode deixar de existir. Reciclagem hoje faz parte disso. Então... Eu te falo, porque a prefeitura deixou de... problema com o motorista, então isso aí vem atrapalhando a pessoa a fazer uma boa coleta. Aí já é outra história. Então, assim, a sua colocação em relação à questão do prefeito encontrar com a gente, não existe nada definido, como eu falei. Existe uma ideia, um estudo de se montar uma usina aqui, e que teria, se isso acontecesse, tomara que aconteça, a SCAMB ela vai crescer muito, porque aí a gente vai quase que separar, quase que, ele está falando do quantitativo, que hoje é reciclado, que a gente sabe que é muito pequeno em relação à sua geração. A ideia é que seja separado 100% de todo o resíduo. A ideia é essa.
E a SCAMB não está separada disso, entendeu? A SCAMB está lá porque ela é importante para o distrito que tem. Então, a ideia da usina, caso aconteça, que a gente espera que aconteça, isso depende de recurso, a SCAMB está dentro. Então, ela está aí e esse problema de ordem pessoal e pontual que acontece são coisas que em todo lugar acontecem. Né? Então, a gente tem problema com o caminhão, a gente tem um caminhão que quebra. O caminhão da SCAMB, é só para a SCAMB. Só que um dia que o caminhão da coleta regular quebra, infelizmente tem que tirar o caminhão para poder fazer a coleta regular. Isso não tem jeito de não acontecer. Não vai deixar de coletar o lixo regular, porque tem que fazer. O problema que está dando lá é o problema que o repassagem hoje, esse mês eu recebi pouco, mas não com dificuldade por causa da coleta. Não, então, infelizmente, o problema é que ao longo desse tempo, a SCAMB ela só sobrevive por conta de prefeitura. Se ela tivesse ele próprio, os associados, a iniciativa do fazer dele próprio, certamente essa necessidade de prefeitura seria muito menor. O grande erro, talvez, de vocês foi depender integralmente 100% da prefeitura. Se houvesse a atividade de vocês, o incentivo maior da parte dos associados, que a associação tem nada a ver com a prefeitura, de correr atrás, de ter interesse, de fazer, certamente seria. Mas essa dependência integral de prefeitura é que faz com que vocês estejam desse jeito. A pressa, nós conseguimos da empresa lá de São Paulo, dessa parte, uma prensa e uma balança nova para nós. Então, exatamente isso. O que está faltando para vocês é material humano adequado para poder executar o serviço. Equipamento que antes era um problema, né, eles tinham quem não sabe, tinha uma prensa que era de uma empresa de reciclagem, eles eram obrigados a vender o produto para essa empresa, que pagava um preço muito inferior ao preço de mercado, que é a prensa deles. Hoje nós temos uma prensa própria, então eles podem vender para quem eles querem. Então, uma pergunta. A prefeitura não pode ajudar nós com luz, equipamento? Não, isso não é comigo. Eu acho que é o que eu falei, vocês estavam até com os advogados que eu estava falando para vocês ali. Então hoje já existe, mas faz um ofício, encaminha lá para a prefeitura, um protocolo encaminhado ao prefeito e vê se consegue. Então assim, a gente sabe que não é o ideal que a prefeitura faz. Com certeza não é. Mas acho que falta um pouquinho do trabalho que deveria estar, por conta de todo esse apoio ao longo desse tempo, ter um trabalho desenvolvido por vocês para que não dependesse tanto da prefeitura. Se isso acontecesse, certamente seria melhor. Eu penso assim, a pessoa trabalhando no reciclando, está ajudando a prefeitura e o meio ambiente. Então a prefeitura podia ajudar nós mais buraco. E bem, vocês têm o aluguel do galpão. Sabe quanto custa um caminhão integralmente, com motorista, manutenção e combustível? Eu não tenho ideia, mas o João talvez saiba. É mais de 10 mil reais por mês por conta só do caminhão. Então assim, esse é que é o problema. Fora o aluguel, a parte do aluguel, grande parte, a conta de luz, sabe? Acho que se a associação não conseguir comprar uma luva, realmente tá complicado. Então assim, precisa haver uma conscientização melhor por parte. Agora não sei agora que melhorar, porque trocou. Mas olha só, deixa eu explicar. A ideia é melhorar também. A ideia é que a coisa melhore. Ô Pipim, Maurício, me parece que agora, Pipim, agora vocês estão lá com a doutora Mônica, parece que a doutora Mônica está ajudando a dar uma reciclagem na associação também, né? Me parece que ela está imbuída disso, nós já conversamos, tivemos aí devendo alguma documentação, me parece que agora ela está. Eu acho que é isso que o Maurício falou, agora tem que começar a ver a parte legal. Eu acho que ela vai ajudar bastante vocês a tentar resolver esse caminho também. Então, Pipim, obrigado. E com certeza nós vamos depois tratar desse assunto também, no momento oportuno, com o prefeito solicitando todo o apoio, né, para a SCAMB, que é parte, peça fundamental aqui desse plano e para o meio ambiente de Matias. Para finalizar, então, só queria, Wellington, quando você disse, finalizando aqui, das legislações, a gente agora voltando o trabalho legislativo,
já tramita aqui na casa um projeto de lei a respeito das sacolas plásticas. E muitos municípios andaram proibindo, né, a comercialização de sacolas plásticas, eram para biodegradáveis, oxo-biodegradáveis. Tem a questão também do... Muita gente solicita, eu recebo muito e-mail, muita solicitação em redes sociais para a questão de multa para quem jogar lixo nas ruas, igual foi em diversos municípios. Mas infelizmente aqui essa questão da multa é difícil por causa da nossa pouca fiscalização. A gente quase... a fiscalização que tem não dá conta aí do que tem... Você falou, joga entulho nas calçadas, tem gente que coloca, o Benedito falou, areia, tem gente que coloca tijolo, e coloca desde o lixo, coloca o lixo lá, à tarde vai recolher só durante, né, só no outro dia. E aí cachorro vem, estraga. Aí a gente não quer fazer também uma lei para que não pegue, né? Porque não vai adiantar nada, né? Ter a lei e não ter fiscalização ainda, vai ficar por isso mesmo. Quem vai fiscalizar? E eu acho interessante esse que você falou, o programa, o projeto de incentivo de construção de lixeiras. A gente pode pensar numa forma, para o cidadão, sei lá, talvez uma forma de redução de tributos, de IPTU, talvez que ele cuide, né, Maurício? Que ele cuide daquela parte, alguma questão, não sei. Então a gente está vendo desse empenho, acho que da administração, somado depois ao plano diretor, depois vem o código de posturas, código de obras, o saneamento básico, né, que já foi aprovado. Então a gente pretende dar essa Câmara aqui, principalmente, essa Casa de Leis, quando os projetos chegam até aqui, e já estão sendo lapidados, né, por vocês, vem lá de trás, né, vocês já fizeram trabalho, mapeamento, todo o estudo, já apresentaram em diversas audiências públicas, essa finalizando, né, e depois a Prefeitura vai encaminhar, o Prefeito vai encaminhar o projeto para ser votado. Talvez a gente estenda, faça mais uma audiência pública para fechar, né, o processo legislativo depois e passar a captação de recursos e implantar. Depois, aí vem o desafio, né, que é implantar. Mas desde já a gente agradece o trabalho que vocês fizeram aqui a favor do nosso município. E assim, o Maurício, que hoje é representante aqui do Poder Executivo, que leve essa mensagem aqui para o prefeito, dessa casa, dos cidadãos que aqui estiveram, dessa apresentação. Claro que deve ser o intuito dele implantar. A gente sabe da dificuldade financeira que o município vive, mais a captação de recursos entre convênios com o governo do estado, com o governo federal, que possivelmente só serão implantados após essa captação de recursos, de convênios, com esses outros entes federados. Então, estou vendo que você quer ainda finalizar, ué? Pode... Só para falar, a questão do incentivo do IPTU, eu tenho um blog lá, e sobre nele até escrevi alguns pontos sobre uma proposta de incentivar, não só a questão também dessa lixeira, mas também a acessibilidade na calçada e a arborização das ruas. Então depois eu posso até imprimir e mandar para vocês para estarem vendo como que seria, porque é justamente isso, é dar um incentivo no IPTU, que é mais fácil de incentivar a população, mesmo que seja um desconto, um pouco de desconto, que às vezes o desconto não vai pagar o gasto, mas a pessoa já se incentiva a fazer aquilo. Com certeza, nós agradecemos. E só antes de encerrar, convidar aqui a população que já está presente, na sexta-feira aqui vai ser a nossa sessão. A sessão de quarta-feira foi transferida para sexta-feira, que vai ser a sessão onde nós vamos dar início à posse da mesa diretora, eleita para o biênio 2015-2016. Então, desde já fica o convite para a população. Nós vamos divulgar nos meios aqui institucionais, na rádio, carro de som, então vai ser também colocado na rua. Os vereadores já foram aqui convidados, entidades, autoridades foram convidadas. Então, desde já fica o convite. Para sexta-feira, às 19 horas, está presente. Não vai ter sessão nessa quarta-feira, foi transferida para sexta-feira, para a gente poder, justamente com esse intuito, de ser uma data melhor, né, de ser um dia melhor, para a gente conseguir congregar todas as demais pessoas e autoridades também. Então, nada mais havendo aqui a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores. Mas vem o negócio da escola, Marquinhos? Carlos Antônio de Castro Lopes,
Evandro, José Clóvis, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio Viana, Renato Augusto Alves Rui, ausente. Rita de Oliveira Fernandes, presente. Então, agradeço.